Olá pessoal, tudo bem? Voltando às atividades dos vídeos aí, né? Queria gravar um vídeo hoje falando um pouco mais sobre SPE. Esse é um tema que tem bastante gente que me procura para poder tirar dúvida, conversar, né? Tem os vídeos aí no YouTube, inclusive vou deixar um vídeo aqui no card para vocês, de um vídeo bem completo que eu falei sobre SPE. E o pessoal da mentoria também. Quando a gente chega no módulo de tratar da SPE, estudar o contrato social, né? Eu vejo que tem bastante dúvidas, questões. Então eu queria fazer esse vídeo atualizando essas dúvidas, né? Falando um pouco mais da prática do dia a dia, dos benefícios e que seja um vídeo um pouco menos técnico e que falasse mais assim do dia a dia de quem empreende na construção civil utilizando SPE. Então o nosso objetivo hoje vai ser falar dos benefícios de trabalhar com SPE, como que funciona o contrato social de maneira resumida, não vamos entrar em muitos detalhes do contrato social, eu já falei no vídeo que eu deixei no card aí para vocês, que é um vídeo bem completão, e do dia a dia e da contabilidade, como que funciona, né? E por que é legal fazer o processo direitinho e não só a constituição da SPE. Porque vai ser importante a gente entender que não é somente o contrato social registrado em empresa aberta. Se a gente não fizer todo o processo que a gente tem que fazer, a gente acaba perdendo a oportunidade de trabalhar direitinho com a empresa. Beleza? Então, vamos para o vídeo, vamos falar de SPE hoje. Valeu! Bom, pessoal, dando sequência, é interessante a gente entender primeiro, bem rapidinho, o que é uma SPE, né? Uma SPE é uma sociedade de propósito específico. Então, é como você se juntar com outras pessoas para cumprir aquele objetivo, né? Isso é bem simples de entender na construção civil, porque no meu caso, por exemplo, né? Eu encontro um terreno, aprovo um projeto e eu reúno as pessoas para a gente desenvolver aquele projeto. Então, é aquele objetivo específico. A gente constitui uma sociedade para poder cumprir essa etapa. Então, SPE é isso, tá? Antigamente até tinha uma anotação lá no Código Civil, hoje não tem mais. Mas é comum você andando na rua aí, principalmente essas obras maiores que tem placas lá de identificação, você vai ver o nome lá da empresa e no final escrito SPE, né? Uma sociedade de propósito específico. Quais os benefícios de trabalhar com uma sociedade de propósito específico? Primeiro, principalmente se você for trazer investidores, tá? Quando você traz essas pessoas, é uma empresa que está nascendo, ela nasce sem vícios. Então ela não traz passivo trabalhista, não traz outros tipos de passivo. Então essa é uma coisa legal para a gente poder, principalmente, atrair os investidores para o negócio. Outra coisa é que por ter uma duração curta de tempo, não dá muito tempo também dela desenvolver passivos. Então uma SPE de construção ela vai durar aí no máximo 3 anos. Não é uma empresa que está aí há 15, 20 anos no mercado, que desenvolve todo aquele passivo, de repente passivo trabalhista, que tem a oportunidade de adquirir crédito e outras coisas. Outro benefício da SPE é que quando a gente empreende dentro de uma empresa, a responsabilidade geral dos sócios é limitado às cotas de cada sócio. Então, se você vai empreender lá, vai construir, por exemplo, tá? E de repente o investidor adquire uma cota lá de 150, 200 mil reais, a responsabilidade dele está limitada a isso. Enquanto que se você for construir como pessoa física, então eu vou construir, vou colocar o terreno lá no meu nome e vou construir como pessoa física, né, sem o CNPJ. Eu passo a responder com o meu patrimônio sobre qualquer tipo de passivo que venha a ter naquela obra. Uma outra questão é a questão de sucessão, né? Então imagina que de repente um sócio venha a falecer e aí a obra está constituída como pessoa física, né? Fazendo um parênteses rápido aqui, como que as pessoas empreendem como pessoa física? Então a gente junta lá, eu já fiz isso, tá? A gente juntava 3, 4 pessoas numa única matrícula de terreno, então o nome de todo mundo ia para a matrícula, para todo mundo ficar assegurado, né, que tem as partes ali. Cada um vai pondo dinheiro, vai pagando e a obra toca. Acontece que se alguém tiver um óbito ou algum sócio vier a falecer, esse terreno vai entrar em inventário e o negócio praticamente para, tá? Quando você constitui uma empresa, no nosso caso aqui uma SPE, e acontece um óbito, o processo de inventário acontece normalmente e você tem esse tipo de previsão, você já pode colocar no contrato social da SPE. Então você já define isso, tá? Principalmente como vai ser a sucessão ali com relação a quem é o administrador da empresa, enfim. São detalhes lá do contrato social que eu falo naquele vídeo que eu indiquei para vocês no card lá.
Inclusive, bem lá antes, no começo do canal, eu fiz um outro vídeo sobre SPE. Eu vou deixar um outro card aqui para vocês sobre esses 2 vídeos que já tem no canal lá, tá bom? Então, esses são os benefícios e o que é SPE. Agora, a gente vai para uma outra etapa que a gente vai falar um pouco sobre como que a SPE funciona e a operação dela do dia a dia. Vocês vão ver que no final, quando a gente vai falar lá de escritura de dação em pagamento e outras coisas, alguns tributos, também entra aqui no que a gente acabou de falar de benefícios da SPE. Mas eu quero separar porque é um tema que eu quero tratar lá sobre a operação do negócio. Beleza? Bom, pessoal, então, dando sequência, né? A gente já viu o que é uma SPE, um pouco dos benefícios, né? Vamos falar um pouco da prática aí. Fatalmente a gente vai cair no contrato social. Então, se a gente vai iniciar aí uma sociedade, a gente precisa. O contrato social é o combinado entre as partes, o que está pactuado lá, né? Lógico que a legislação prevê um monte de coisa que a gente que devem constar no contrato social, até como sucessão, quem é o administrador, todo contrato social de empresa tem que indicar lá quem é o administrador, o valor do capital social, enfim. O nosso contrato, a gente já vem desenvolvendo ele aí pelo menos há 10 anos, né? Ele é bem completão, tem bastante coisa que nós apanhamos aí no contrato social, tá nos vídeos que eu deixei nos cards para vocês aí, né? E esse contrato a gente disponibiliza na mentoria, tá? Então, quando chega no ciclo que a gente fala da constituição da SPE, o material de estudo é o nosso contrato social, tá? Inclusive agora, pessoal, dia 12 de julho agora de 2023, a gente vai ter um encontro aqui em Taubaté para ter uma conversa com o meu advogado, meu contador e a pessoa que me assessora com a engenharia legal, tá? E aí a gente vai falar, entre outras coisas, o advogado vai fazer uma explicação lá sobre SPE para o pessoal que está fazendo mentoria com a gente. Então, o pessoal que tiver interesse, entre em contato lá. Voltando, uma vez que a gente constituiu a empresa, a gente tem um contrato social, o contrato social são as regras, né? Como que a gente vai tocar o nosso negócio, beleza. Como que funciona a prática daí a partir do momento que a gente constitui o contrato social? A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma conta no banco utilizando o CNPJ da empresa. Então a gente vai constituir uma conta jurídica para a empresa, né? Feito isso, é muito importante daí começar a operação do negócio no dia a dia certinho para que a gente não tenha problema. Então, por exemplo, o nome do investidor que está lá no contrato social é da conta dele que tem que sair o dinheiro que vai entrar na conta da SPE. Eu já tive problemas depois com declaração de imposto de renda, com finalização da obra, que a gente acabou deixando passar de pessoas que elas figuravam no contrato social, mas de repente era a esposa ou era o marido que fazia transferência da conta de outra pessoa, né? E aí depois não bate lá com a contabilidade, a gente acaba tendo problema. Falando em contabilidade, é muitíssimo importante a gente ter à nossa disposição um contador especializado em construção civil para poder fazer esse tipo de operação. Então hoje, por exemplo, aconteceu agora, mês passado, um investidor nosso transferiu um dinheiro da conta da esposa dele para a conta da SPE, para poder fazer a capitalização dele. Passou por nós aqui que fazemos o administrativo. A gente não viu isso lá na hora de preparar os lançamentos para a contabilidade, a gente já vai falar disso. Mas chegou na contabilidade, o contador pegou. Porque esse é um tipo de coisa que o contador que é especializado em SPE, ele vai observar todo mês. Como que as capitalizações estão sendo feitas, tá? Porque lá no contrato social, a gente faz uma distribuição das capitalizações durante o período de obra. E aí, todo mês que tem as capitalizações, o contador vai poder verificar isso. Por isso, é importantíssimo que a gente tenha um profissional especializado acompanhando a SPE. Então, tem muita gente que liga aqui para mim e fala assim, pô, você não me arruma uma cópia do contrato social? Primeiro que não vou arrumar uma cópia do contrato, porque é um negócio que a gente desenvolveu aqui há 10 anos e está disponível para quem faz mentoria, né? Segundo, que daí conversando com essas pessoas, eles vão pegar esse contrato e vão colocar lá na mão do contador que não é especializado no assunto. Então, é como se fosse você dar um carro para quem não tem habilitação e não sabe dirigir. Lógico, o contador ele pode ter a especialidade dele lá em outros negócios, mas não em construção civil, que é um requisito para a gente. Uma outra coisa importante do dia a dia, a gente estava falando aqui, do processo administrativo, né?
Dentro dos processos administrativos, compras tem um papel fundamental. Então, quando a gente constitui a empresa, que obtém um CNPJ, você abre a conta no banco, a empresa ela recebe dinheiro de um lado, através dos investidores, então tem que ter um planejamento para isso. O dinheiro vem pela conta dos investidores que figuram no contrato social. E o dinheiro sai da conta da empresa para pagar fornecedores. Quem são os fornecedores? Funcionários, prestadores de serviços, pessoas que vendem produtos. Esses são nossos fornecedores. E aí, do mesmo jeito que a gente tem uma comprovação de como que o dinheiro entra, a gente tem que ter uma comprovação de como que o dinheiro sai. Então, na nossa prática aqui, como é que funciona? A gente constituiu uma SPE para uma obra. Hoje, por exemplo, nós estamos com 2 SPEs abertas, tá? Uma foi aberta agora recentemente. Então, a gente vai lá, monta o que a gente chama de dados cadastrais, que foi uma espécie de apresentação profissional da empresa, né? Vai ter lá endereço, CNPJ, alguns dados do contrato, quem é o administrador, a conta no banco, enfim, monta lá um cadastro da empresa. E a gente faz um cadastro, então, no fornecedor. Por que a gente faz isso? Para o fornecedor poder emitir nota fiscal. E como que funciona daí o processo de saída de dinheiro da conta da empresa? A gente vai, faz lá o processo de compras, aí depende de cada um, se tem regras ou não, né? Isso pode ser pactuado lá no contrato social. A gente faz o processo de compras, faz o cadastro da empresa, executa a compra e aí faz o pagamento, ou via Pix, ou via boleto, via transferência, da maneira que for. E o fornecedor emite a nota fiscal. Vamos falar no caso de produtos, que é mais simples, a gente já vai falar de mão de obra e serviços, tá? O fornecedor emite a nota fiscal em nome da empresa, a gente lança isso aqui no nosso controle, porque a gente tem um controle muito simples, como se fosse débito e crédito. Então, o dinheiro que entra é crédito, o dinheiro que sai é débito, a gente vai fazendo isso. O saldo a gente vai comparando com a conta no banco, vai tendo que bater. E o dinheiro que sai, todo o dinheiro que sai a gente tem que ter comprovante de nota fiscal. E todo o dinheiro que entra a gente tem que ter comprovante de capitalização. Tá? Eu não posso simplesmente pegar o meu dinheiro e depositar na conta da empresa se aquilo não está previsto como capitalização. E eu também não posso gastar o dinheiro da empresa se eu não tiver comprovação de nota fiscal. Isso parece simples, pessoal, uma coisa óbvia, mas não é. Porque, por exemplo, os especialistas em contabilidade, o pessoal que entende mais, pode me ajudar nos comentários aí. Se você tem um regime tributário de lucro presumido numa empresa, você não vai ser tão fiscalizado assim com relação às suas saídas de dinheiro, tá? Mas sim com relação às entradas, capitalização e venda. No nosso caso, é lucro presumido, mas nós vamos fazer contabilidade certinho porque a gente quer fazer uma substituição tributária no final. A gente tem um imposto lá, a antiga DISO, que hoje a gente pega a certidão negativa lá da Receita, né, utilizando a CNO da obra, que é o Código Nacional de Obras, que hoje, por exemplo, um prédio desse que eu faço aqui de 8, 9 apartamentos, a gente tem um tributo previdenciário para pagar no final de quase 100 mil reais, né? Então, se durante o processo eu fizer a contabilidade regular direitinho, mesmo sendo lucro presumido, eu vou conseguir apresentar isso na Receita Federal, conseguir a certidão negativa fazendo substituição tributária, porque a gente já comprovou que a gente fez recolhimentos durante a obra e que a gente construiu com aqueles materiais. Então a Receita Federal não vai cobrar esse tributo previdenciário, né? Eu vou falar um pouco mais disso mais adiante no vídeo. Voltando a falar da rotina. Então a gente monta aqui de maneira simples, a gente também trata dessa planilha de compras e administrativa lá na mentoria, mas qualquer dia eu posso fazer um vídeo aqui, de repente construindo uma planilha junto com todo mundo. A gente tem que montar essa planilha de crédito e débito, débito com dinheiro saindo. No caso de produtos, a empresa só emite a nota para a gente. Agora eu vou explicar para vocês, e vai ser importante da gente conseguir entender o porquê dos profissionais especializados. Tá? No caso da construção civil especificamente, a gente tem esse caso, que a gente tem que fazer esse abatimento tributário para a Receita no final, para a gente não ter que pagar esse imposto previdenciário enorme lá no final da obra. E aí eu vou explicar direitinho o porquê que a gente tem que ter esses profissionais, como que a contabilidade acontece com relação a serviços e com relação à mão de obra. Bom, pessoal, falando agora da parte do planejamento tributário, né? Eu até estava conversando com a contadora essa semana, fiz uma reunião com ela para a gente preparar o conteúdo do pessoal que vai vir dia 12 de julho. Tá? Então, um dos temas que ela vai tratar lá nessa reunião nossa, que a gente vai fazer com o pessoal da mentoria, vai ser o planejamento tributário. Né? O que acontece? A gente tem um tributo previdenciário que a gente tem que pagar
para obter uma certidão negativa da Receita Federal. A gente faz isso quando a gente vai fazer a parte de regularização da obra. Então, quando a gente vai fazer a regularização da obra, legalização da obra, como que funciona? No caso do condomínio multifamiliar, né? Eu primeiro faço a vistoria do bombeiro, então tem lá o projeto do bombeiro aprovado, o bombeiro vem, vistoria e emite para a gente aqui em São Paulo, que a gente chama de AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Essa é a primeira etapa da legalização. A segunda etapa, eu pego esse AVCB e dou entrada no ABITS da prefeitura, tá? A prefeitura vai ver lá que já tem a licença do bombeiro, vai vir fazer a vistoria do ABITS. O que é a vistoria do ABITS? A gente aprovou um projeto, a prefeitura vai vir e vai fazer uma visita na obra e vai conferir se aquele prédio se ele foi construído de acordo com o projeto aprovado. Beleza, essa é a segunda etapa da legalização. Qual que é a terceira etapa? Obtenção da CND na Receita Federal. Então a gente junta o AVCB, o projeto aprovado, tudo bonitinho, apresenta na Receita Federal para obter a certidão negativa. Só que é o seguinte, a Receita ela tem duas maneiras para poder emitir essa certidão negativa para a gente. Ou ela vai fazer o que a gente chama de aferição de obra, ela vai pegar o seu projeto, vai medir, vai enquadrar junto lá no CUB e vai calcular o imposto previdenciário que a gente tem que pagar. Isso é uma coisa particular da construção civil. Particular não, todo mundo que opera como empresa tem pessoas que trabalham e tem que recolher o INSS. Acontece que a construção civil, o índice de informalidade é muito alto, o governo criou esse método então de aferição e certidão negativa na Receita. Lá atrás isso não existia. Tá? Por que o governo criou isso? Para fazer lá um fundo previdenciário para poder bancar o pessoal da construção civil aí, com relação ao uso de hospital, aposentadoria por idade, enfim. Então chega no final da obra, a gente tem que, para obter essa CND, ou a gente paga o imposto previdenciário, que daí vai ser por aferição, a Receita tem uma tabelona lá, que ela vai pelo CUB e vai falar assim, ó, pela sua metragem, pela sua característica, sua obra se enquadra aqui nessa tabela, o imposto que você tem que pagar é esse. Que hoje, entre 8 e 10 apartamentos, vai ser aí na faixa dos 60 aos 100 mil reais. É muito dinheiro, tá? E aí a gente tem a obtenção da CND por aquilo que a gente chama de contabilidade regular. O que é a contabilidade regular? A gente vai apresentar o contador especializado durante todo o processo de existência da SPE. Ele vai recolher tudo aquilo de nota de produtos que a gente comprou e de recolhimentos previdenciários que a gente fez. E ele vai apresentar a contabilidade regular da obra, independente se a sua empresa for lucro presumido ou não. E vai dizer assim para a Receita Federal, ó, esquece essa tabela do CUB. Essa obra nós executamos com esses materiais e tá aqui os nossos recolhimentos de INSS. Fornece para a gente a certidão negativa. Então são esses dois caminhos, tá, que a gente tem para obter a certidão negativa. E aí, assim que a gente obtiver a certidão negativa, a gente dá entrada no cartório para individualização das matrículas e a verbação desse projeto na matrícula mãe do terreno lá, daí vai individualizar, gerar uma matrícula para cada imóvel, enfim, vai ter o processo administrativo lá. Como que o contador monta a contabilidade regular para poder apresentar no final lá para a obtenção da CND? Primeiro, ele vai comprovar todas as entradas de capital que a gente fez. E voltando um pouquinho, só um parênteses aqui. Como que a gente sabe o quanto de capital que a gente vai aportar? Porque lá no começo da obra, o contador pede para a gente o que eles chamam de custo orçado, que é como se fosse o custo geral da obra, né? O que a gente chama de planejamento orçamentário aqui na nossa planilha. A gente vai dividir lá fundação, alvenaria, elétrica, hidráulica, telhado, pintura, gesso, serralheria, enfim. Divide isso em grupos, define o custo de cada um. Isso também é uma das etapas que a gente vê na mentoria. Tem um pessoal que está bem avançado já, faz os custos dessa forma. Então a gente faz os custos, planeja, tem esse custo orçado da obra e aí a gente vai bater isso com o dinheiro que entra via capitalização dos sócios, tá? Então o contador vai bater isso no final lá pra gente. E aí ele vai comprovar que esse dinheiro todo que entrou versus o custo orçado seja comprovado com entradas de nota fiscal, de produtos que a gente compra. Então a gente vai comprovar também com o processo de ABITS que aquele prédio foi construído com aquela metragem, com aqueles materiais, que a gente consegue comprovar via nota fiscal. Beleza, Thiago, e como que a gente faz
com os recolhimentos previdenciários. E aqui que está o ouro do negócio. Por isso que você precisa contratar um contador especializado para fazer a sua contabilidade. Não adianta nada você ter um baita contrato social para sua SPE se você não tiver comprar um baita carro, se você não tiver um motorista bom para guiar ele para você. Como que funciona esse planejamento tributário? Por exemplo, em cada SPE eu tenho alguns funcionários registrados, tá? Regime de CLT. Então tem lá pedreiro, ajudante, enfim. Todo mês a gente paga o salário desse pessoal, que o contador manda para a gente via gestor de RH lá deles, né? O salário bonitinho que a gente tem que pagar, a gente paga. E aí ele vai gerar lá uma guia de recolhimento previdenciário para a gente pagar dos nossos funcionários, tá? Quando ele gera essa guia, ele vincula a essa guia o que hoje a gente chama de CNO, que é o Código Nacional de Obras, tá? Que toda prefeitura emite quando aprova um projeto. Então, quando você aprova um projeto da prefeitura, a prefeitura já emite uma CNO e comunica à Receita Federal. Beleza. Então, quando um funcionário nosso é pago e a gente paga o recolhimento de INSS dele, o contador lá, ele já faz o vínculo do INSS do nosso funcionário com a CNO. Então, a Receita Federal já vai sendo comunicada durante a obra que a gente tem esses pagamentos. Então, isso funciona com relação aos nossos funcionários. Mas vamos imaginar não, é real. O nosso eletricista, por exemplo, eu não tenho um eletricista contratado CLT, ele é um prestador de serviço, ele fornece uma nota de MEI para a gente, tá? O microempreendedor individual. Como que funciona o MEI? Fiz lá uma etapa de serviço, sei lá, ficou R$2.000 ou R$1.000. Ele vai emitir essa nota para mim, ele não vai pagar tributo nenhum, diferente de quem vende produto. O cara que vende produto, eu pago e acabou. Ele vai recolher os tributos lá do produto. Quando o MEI emite uma nota para mim, eu vou pagar os tributos do MEI, tá? Então, como que funciona? O meu eletricista lá, ele emitiu uma nota para mim, eu vou pagar ele, né? A empresa paga ele e vai para o contador. O nosso contador especializado vai olhar aquela nota do MEI e essa nota vai gerar um encargo previdenciário para a gente. Ele vai emitir uma guia, né? Para a gente pagar o encargo previdenciário do MEI com a nossa CNO. E aí, quando a gente paga esse encargo, a Receita Federal já é comunicada lá que a gente fez mais um pagamento previdenciário. Essa é outra situação do MEI. Com relação a serviços, tá? Então, por exemplo, eu tenho um serviço de bomba que eu contrato para poder lançar concreto lá na minha laje, por exemplo, tá? Eu, de antemão, o que eu faço? Eu pego o meu número de CNO, informo esse prestador de serviço, porque daí ele lá vai pagar os impostos, ele não é MEI, tá? E ele vai indicar a minha CNO na nota fiscal dele. E aí eu vou pagar, ele já vem como se fosse um crédito, tá? Tributário para a gente. O nosso contador vai conferir e vai ver se lá a Receita Federal foi comunicada no final. Então, é esse trâmite que um cara especializado em construção civil precisa fazer para poder a gente não recolher esse imposto no final. Por quê? Porque a gente demonstrou que nós recolhemos durante a obra. E por que isso é muito importante, pessoal? Porque o CUB extrapola esse custo. Então, sei lá, você vai pagar R$80.000 de imposto no final. Você paga fácil um contador para fazer isso especializado. Ele normalmente é 2,5 vezes, quase 3 vezes mais caro que um contador convencional, mas mesmo assim você vai economizar muito dinheiro fazendo o negócio direitinho, entendeu? Então esse vídeo eu queria que tivesse essa conotação, uma conotação mais prática de dia a dia, tá? Outra coisa que eu até falei para vocês que eu estava reunido com a contadora essa semana, com a Ana, e a gente estava vendo o conteúdo que a gente vai fazer, a nossa apresentação para o pessoal da mentoria, né? E aí ela estava dizendo para a gente que está estudando uma outra forma de fazer a devolução do imóvel para o investidor no final, para que a gente continue não pagando imposto, mas que não faça através de uma escritura de dação em pagamento, que foi o que eu fiz a minha vida inteira. Então, essa é uma outra cartada, cara, de trabalhar com alguém especializado. A pessoa está sempre buscando coisa nova que proteja a gente e que diminua o nosso custo, tá? Então, até essa etapa que é isso. Eu queria ter esse bate-papo com vocês, que são dúvidas que as pessoas trazem aí, fazem contato comigo aí pelo WhatsApp, o pessoal da mentoria também fala bastante disso. Então, o vídeo de hoje era isso. Eu queria falar para vocês sobre a nossa mentoria. Tem esse evento agora, dia 12 de julho, quem estiver interessado,
entre em contato. As vagas são bem limitadas, eu vou fazer vai ser o nosso primeiro evento, eu quero fazer um evento pequeno e aí a gente tem que se planejar aí, porque quem quiser fazer, a gente tem um custo para isso, né? E a gente precisa fazer um nivelamento antes, a gente precisa fazer uma reuniãozinha via Google Meet aí, para a gente alinhar, nivelar aí o conhecimento, para a gente não ir lá na reunião e não aproveitar tudo aquilo que a gente poderia aproveitar no dia, tá? Quem estiver interessado na mentoria, entre em contato comigo. Eu vou deixar para vocês aqui um card do último vídeo também, que tem um pessoal de São Paulo que está bem avançado no projeto, super bacana o projeto deles lá, se vocês tiverem interesse em entender um pouco mais sobre como funciona a mentoria. Tá bom? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.